Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, o livro da natureza, que é nosso grupo de estudos, a herança do Senhor. E o primeiro tópico deste capítulo fala que a natureza é uma fonte infalível de instrução. Para a criança incapaz de aprender pelas páginas impressas, a natureza apresenta uma fonte infalível de instrução e prazer. O coração não está endurecido, o ouvido não está ensurdecido, nem os olhos fechados, né? Para que elas não possam entender, elas podem entender a beleza que vem, que Deus criou. Olha só que imagem linda aqui. A gente pode começar a instruir nossos filhos por meio da natureza. Usado como manual no Éden. Todo mundo natural, destina-se a ser o intérprete das coisas de Deus. Para Adão e Eva, em seu lar edênico, a natureza estava cheia de instrução divina. A sabedoria falava aos olhos e era recebida no coração, pois ele mantinha comunhão com Deus, pois eles mantinham comunhão com Deus por meio de suas obras criadas. Em cada folha da floresta, em cada pedra, em cada estrela brilhante, em cada animal, os mistérios da luz e do som estavam escritos o nome de Deus. Você já olhou para a natureza e já viu escrito o nome de Deus? O livro nos leva até essa reflexão. Tudo está escrito o nome de Deus. Eu coloquei aqui um áudio, quero que vocês ouçam, para ver se vocês conseguem ouvir Deus por meio da natureza. Eu não sei se vai sair o áudio aí, mas eu vou liberar aqui. Ali também a imagem, o sol nascendo, refletindo na água e na areia, e o barulho das ondas. Então, era assim que Adão e Eva se comunicavam com Deus o tempo todo. E, às vezes, a gente está tão submerso aos nossos afazeres diários que a gente não consegue nem ouvir Deus, nem falar com Deus. E a natureza nos leva a isso, a refletir, a mentalizar, como muitos falam aí, né? A entrar em meditação. Nossa meditação é com Deus, por meio das coisas criadas por Ele. Que a gente possa levar isso aos nossos filhos, para eles apreciarem as belezas criadas por Deus. A natureza ilustra as lições da Bíblia. Como ver e ouvir Deus por meio da natureza? Dessa maneira, poderão aprender a vê-lo na árvore, na videira, no lírio, na rosa, no sol e nas estrelas. Poderão aprender a ouvir sua voz no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão, na música do mar. A gente tem que ensinar as crianças a ouvir Deus, a ouvir os sons que a natureza produz, é Deus falando, porque foi Deus que criou. As crianças que são incentivadas a buscar na natureza elementos que ilustrem a Bíblia se familiarizam com Cristo. A terra jamais será um local solitário e desolado. Será a casa de seu pai, repleta da presença daquele que uma vez habitou entre os seres humanos. A gente, assim, para mim até também é surpreso isso, entender que, lembrar que Jesus já morou aqui, que Deus não nos abandonou aqui, que Ele criou tudo para o nosso bem. A beleza, as cores, os sabores, os cheiros, e a gente deve levar isso para os nossos filhos. No tópico que diz, a Bíblia interpreta os mistérios da natureza. Acham-se representado o mal, que macula e ofusca, porém, em milhares de outras coisas, desde o carvalho da floresta até a violeta que floresce à sua raiz, é visto o amor que restaura. Esse tópico é porque fala que quando Adão e Eva saíram do Éden, o mal tomou conta da terra, né? O inimigo. E até as plantas refletem esse mal, porque a gente vê que tem plantas com espinhos, plantas que ardem, que queimam, que é o cansanção. Tem história na Bíblia que tem o trigo e o joio, as ervas daninhas, as plantas tóxicas. Eu coloquei aqui algumas imagens, e você deve lembrar de alguma planta aí também que não é agradável que a criança esteja perto, e nem nós mesmos tenhamos contato com elas, porque elas vão nos prejudicar.
nos machucar muitas vezes. Em Mateus 13, 28, diz, foi o inimigo que fez isso. Explicou ele, devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Jesus falou que foi o inimigo que fez isso, que era para deixar crescer. E quando estivesse no ponto de colher, era possível separar. Então, na natureza também a gente vai ver a mão do inimigo. Mas, diante disso, há milhares de outras coisas que representam Deus. Vamos para o próximo tópico, que vai falar sobre lições na sala de aula ideal. Qual é a sala de aula ideal para a criança, no início do seu estudo? É a natureza. No capítulo passado, foi falado que era a Bíblia é o primeiro manual da criança. Agora, nós estamos falando do livro da natureza. Adão e Eva no Éden, Moisés nas planícies e montanhas, e o menino Jesus nas colinas de Nazaré. Discerniu, aprendiu a respeito de Deus. Assim também poderá ser com os nossos filhos. Coloquei várias imagens, porque são imagens impressionantes, lindas da natureza. Eu não tive nem como escolher. Tem aqui o arco-íris, lindo, uma cachoeira, um beija-flor. O invisível é ilustrado pelo visível. Lembre-se dos sons dos pássaros, dos sons que a natureza faz, e lembre-se que Deus está ali, ele é invisível, mas a gente pode ver Deus, pode levar Deus aos nossos filhos através das coisas que ele criou, através das coisas que ele criou, que Deus criou para nós, por meio da natureza. Por isso que no livro traz essa frase e é repetida em outras vezes, o invisível é ilustrado pelo visível. Quem é o invisível é Deus, e quem é o visível? A natureza. Cultivar o amor à natureza. A mãe encontre tempo para cultivar em si mesma e nos filhos o amor às coisas belas da natureza. Será que a gente faz isso? Estamos tendo tempo para apreciar as coisas belas da natureza? Confesso a vocês que, lendo este livro, posso refletir mais sobre a natureza, mas que antes e até em alguns momentos mesmo eu fico absorvida por outras coisas, afazeres que não me dou conta, mas agora estou prestando mais atenção. Que você também possa prestar mais atenção à natureza e conseguir se comunicar com Deus. As glórias espalhadas pelo céu, as milhares de formas de beleza que enfeitam a terra, os campos, as colinas, os sons, os cheiros, a textura. Então, conduzam os jovens ao Criador, despertando neles o amor e a reverência ao doador de toda a bênção. Assim, o coração dos filhos serão preparados para o lançamento das verdades preciosas, que a seu tempo brotarão e darão uma colheita abundante, mostrando primeiro Deus através da natureza. Quando a gente for lançar a palavra de Deus, eles vão absorver melhor e nós teremos uma colheita abundante. Que graça, né? Que promessa linda. Unir-se aos pássaros em cânticos de louvor. Eduquem as crianças e os jovens para que considerem as obras do artista, com letra maiúscula, que é Deus, por excelência, e imitem as virtudes atrativas da natureza na edificação do seu caráter. Você já viu um objeto que imita a natureza? Já vi muitas vezes desenhos com as próprias mãos que imitam pássaros, e aqui o livro nos conduz a que nossos filhos imitem a natureza. De manhã, não sei se quem mora em locais que tem árvores, ou quem mora na zona rural, pode observar o canto dos pássaros. É uma festa impressionante. A música é linda. Toda manhã os pássaros cantam para Deus. Então, o livro nos instrui a que nós também cantemos e que nós possamos instruir nossos filhos também a cantar e imitar a natureza, imitar os pássaros cantando. Usar a natureza para indicar o Deus da natureza. E tem uma pergunta aqui que eu deixei bem vermelha para que você possa responder. Como poderei ensinar melhor os meus filhos a servir e glorificar a Deus? Como podemos fazer isso? Se você quiser, deixa aí nos comentários como a gente pode ensinar melhor nossos filhos a servir e glorificar a Deus. No livro traz, devemos apontar o Deus da natureza para que nossos filhos se familiarizem com o Criador. O estudo da natureza fortalece a mente. Pessoas que têm problemas, depressão, ansiedade, em contato com a natureza, vai melhorar a sua tristeza, porque a natureza é uma troca de energia.
A gente pode sentir realmente Deus. A natureza é um livro aberto das obras de Deus. Se nos determos ao estudo e à contemplação, afasta da mente os divertimentos vulgares, degradantes e debilitantes. Que a gente possa conduzir nossos filhos a ter mais contato com a natureza e nós mesmos, e a levar até outras pessoas que estão necessitando de ajuda a ter mais contato com a natureza. A natureza e a Bíblia eram os manuais de Jesus. Jesus tinha familiaridade com as Escrituras. Além disso, adquiriu da natureza conhecimentos científicos, estudou a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. Por isso, encontrava recursos na natureza, novas ideias e modos brotavam-lhe à mente. Eu trouxe aqui algumas parábolas que tem na Bíblia, que Jesus ensinava as pessoas por meio de parábolas, e essas parábolas muitas vezes usavam coisas da natureza, vivências do dia a dia, em que as pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham contato, porque Jesus conhecia a natureza. Tem a parábola da figueira estéril, o lírio dos campos, que ele mandou olhar os lírios dos campos que não plantam nem colhem, né? E são vestidos com a mais bela roupa, são lindas as flores. Olha aqui, coloquei a imagem para você ver. Tem a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente que cresce, a parábola do grão de mostarda. Quantos ensinamentos tem na Bíblia usados por meio que Jesus usa a natureza para nos instruir? E o último tópico diz, utilizada por ele, por Jesus, em seus ensinos, que vai reforçar o que eu falei antes. O grande professor levou seus ouvintes ao contato com a natureza, para que pudessem dar a voz que fala em todas as coisas criadas. Jesus ensinava dessa maneira. Que as crianças aprendam a ver na natureza uma expressão do amor, da sabedoria de Deus. Que o pensamento a respeito dele se entrelace com pássaros, árvores e flores. Que todas as coisas visíveis se tornem para elas intérpretes do visível. E todos os acontecimentos da vida sejam meios para o ensino divino. Será que a gente consegue fazer isso? Nossos acontecimentos de vida se tornem meios para o ensino divino, como Jesus fez com as ilustrações, com as parábolas. Cristo ilustrou verdades imortais por meio de parábolas. Algumas usou a natureza, o pássaro no ar, os lírios do campo, o semeador e a semente, o pastor e as ovelhas, que a gente possa colocar a natureza como um meio também de ter contato com Deus. Este foi o capítulo de hoje. Aguardo vocês no próximo capítulo, que é o capítulo 7. Vou olhar aqui. O título é Lições Práticas do Livro da Natureza. Até mais. Obrigada por assistir.